Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais um dia aqui nas nossas lives diárias. Hoje, dia 23 de novembro. No nosso horário tradicional aqui das 6 horas da manhã, chegamos então à nossa live número 83. São 83 dias aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal e hoje não vai ser diferente. Chegamos aqui na quinta-feira no nosso horário das 6 horas e vamos falar mais um pouco de desenvolvimento pessoal. Ontem a gente estava falando aqui um pouco aqui sobre o tema, né, que permeia muito ainda a nossa vida, que é a questão da identificação, né, das falsas identificações, né, que ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, a gente vai criando falsas identificações que distanciam a gente de quem a gente de fato é. E hoje esse tema que eu trouxe, ele tem uma certa ligação com isso. Por quê? Porque no momento em que a gente cria essas falsas identificações, que é o que eu chamo de autoimagem, e a gente vai acreditando que nós somos algo, muitas vezes as nossas características, o nosso papel social, muitas vezes a nossa profissão, muitas vezes o nosso corpo, muitas vezes a nossa própria história, as nossas emoções e pensamentos. Quando a gente chega nesse último item, que são as emoções e pensamentos, que eu acho que é uma das maiores falsas identificações que a gente tem, a gente passa a acreditar realmente que nós, nem seria de uma forma consciente, mas de uma forma inconsciente a gente passa a acreditar que somos os nossos pensamentos e as nossas emoções. E muito do que a gente vai vivendo é relacionado a isso, né? E quando envolve emoções, principalmente, quando é algo que vem através de uma carga emocional, quando a gente está muito identificado com aquilo ali, que a gente não tem a consciência de que nós não somos as nossas emoções, a gente acaba se tornando muitas vezes refém dessas emoções. E a gente acaba entrando num modo reacionário, num modo automático de ficar reagindo, né? O tempo todo a gente está vivendo de reações automáticas. Por quê? Junta essa identificação de quem a gente acredita que é para defender uma imagem com os nossos pensamentos e emoções que a gente reage para proteger essa falsa identidade. Então funciona na prática mais ou menos assim: a gente está no meio de um debate, de uma conversa, as pessoas estão trocando ideias e alguém ataca um tipo de pensamento que eu tenho, um tipo de crença, algo que eu acredito, né? Aí, se a gente está fortemente identificado com isso, a gente já se sente ofendido quando aquela pessoa fala mal ou ataca algo que a gente acredita. E qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente reage, a gente vai para cima, a gente quer devolver a porrada, a gente quer devolver a fala para aquela pessoa no sentido de, poxa, não vem aqui atacar a minha forma de pensar. Mas na verdade, inconscientemente, o que a gente está dizendo? Não vem aqui me atacar. Quando fala mal das minhas ideias, quando fala mal dos meus pensamentos, é como se estivesse falando mal de mim. E aí eu me sinto ofendido e quero reagir devolvendo esse ataque. Isso tudo tem como raiz essa falsa identificação, e essa falsa identificação com essas emoções e com os nossos pensamentos, né? Então, se alguém pensa diferente de mim, eu já fico ali estressado, eu já fico com raiva, eu já fico com ira. E aí no momento que aquilo ali enche o meu corpo de emoção, eu já reajo e me torno um refém dessas emoções. Do mesmo modo, quando a gente entra dentro de algum tipo de sofrimento ao longo da vida por alguma perda que também está ligada à nossa falsa identificação, a gente não consegue entender isso como muitas vezes um processo natural da vida. A gente começa a contar uma história que justifica o porquê daquela nossa emoção negativa, nesse caso uma tristeza, nesse caso uma decepção. E aí muitas vezes a gente acaba sendo acolhido pelas pessoas ao contar essa história,
E aí aquilo ali vai sendo repetido uma vez, duas vezes, três vezes, várias vezes. A gente sente esse acolhimento das pessoas e aí aquilo que era para ser um luto e demorar um período e depois passar, aquilo ali se torna parte da minha identidade. Por eu ter absorvido aquilo ali de uma forma positiva, aquilo ali passa a ser a minha nova história. E por ser a minha nova história, eu estou sempre contando ela. Eu estou sempre nesse modo reativo, contando ela, para que as pessoas façam esse acolhimento. Isso tudo é um processo muito inconsciente, né? E eu vou me identificando com aquilo ali cada vez mais, e aí cada vez mais eu esqueço de quem eu sou e eu passo a ser aquela emoção, eu passo a ser aquele sentimento, ao passo que se aquilo ali sair da minha vida eu já não sei mais quem eu sou. Se eu não tiver uma história triste para contar, onde as pessoas vão acabar me acolhendo, eu já não sei mais quem eu sou, porque eu contei durante muito tempo aquela história ali. Então tudo isso eu estou abrindo para que a gente possa fazer essa ligação dessas falsas identificações que eu estava falando com esse tipo de modo reacionário, esse modo de reagir emocionalmente àquilo que está acontecendo externamente, né? Então é importante fazer essa abertura para que a gente possa ligar os pontos e a gente chegar no conteúdo que eu quero passar para vocês. Então, primeiro, a origem de tudo isso são as falsas identificações. Nesse caso pontual, é a minha identificação com os meus pensamentos e com as minhas emoções. No caso dos meus pensamentos, é uma identificação de uma ideia, de algo que eu quero defender. E se alguém acaba sendo contrário a isso, eu acabo tendo um tipo de emoção de ficar reagindo instintivamente, né, para defender esse pensamento, que no fim se torna a minha autoimagem, se torna aquilo que eu acredito que eu sou. E do outro ponto, as nossas emoções, que muitas vezes repetidas, né, então, como esse exemplo que eu dei ali, de uma história triste que muitas vezes eu fico contando, né? Várias vezes. Às vezes, através disso, se recebe ali um olhar de acolhimento das pessoas, só que ao invés de eu usar aquilo ali como um aprendizado para passar para uma nova fase, eu acabo me acostumando e gostando daquilo ali, porque talvez naquele momento foi um ponto de atenção que eu tive. E aí eu começo a me identificar com aquilo ali, e eu não quero mais me desvencilhar dessa história. Eu fico contando essa história o tempo todo, ao passo que eu me torno as minhas emoções. Então, trouxe esses dois pontos aqui para a gente fazer essa abertura, né? A identificação com os meus pensamentos, com as minhas ideias, né? E a identificação com as minhas emoções. Esses dois tipos de identificação me mantêm preso a um modo reativo, né? E aí é onde entra o tema que eu quero direcionar aqui na live, né? Para que a gente saia desse modo reativo, para que a gente saia desse modo de piloto automático, que é assim, vem um estímulo externo, né? Algo está acontecendo ali fora, muitas vezes eu estou ali sem estar pensando nisso, isso chega de uma forma automática e eu acabo reagindo de uma forma que eu me arrependo depois. Eu acabo entrando numa briga, entrando muitas vezes numa discussão, ou respondendo algo que eu não queria, ou falando coisas que eu não queria para as pessoas, e depois eu acabo me arrependendo. Aquele velho, poxa, se eu tivesse pensado melhor antes, não teria feito. Só que tudo isso se dá por causa dessas falsas identificações, né? Muitas vezes a gente fica querendo lutar contra isso, tipo assim, eu vou controlar para não fazer mais isso. Mas isso eu estou tentando agir na consequência da coisa, né? Eu já estou agindo no sintoma. Se eu não faço essa abertura que eu fiz antes para a gente entender o que é a causa disso, eu não consigo mudar de uma forma efetiva, né? Eu estou tentando mudar a partir de uma força de vontade. Só que a força de vontade, às vezes, ela não consegue ser vencida se não tiver consciência. A consciência do que causa isso precisa vir antes. Por isso que eu estou sempre falando aqui, a gente precisa ter autoconhecimento, a gente precisa conhecer a si mesmo, né? A diferença do conhecimento e do autoconhecimento, né? O conhecimento, ele vai talvez te trazer várias técnicas para respirar, para conseguir ter um controle, né, das tuas reações, mas somente o autoconhecimento é que vai fazer tu mergulhar profundamente e entender por que eu estou reagindo assim.
Por que que eu agi mais uma vez de uma forma que eu não queria? Por que que novamente eu falei aquela besteira para aquela pessoa e depois eu acabo me arrependendo? Por causa dessas falsas identificações. Porque eu passo a acreditar profundamente que eu sou as minhas ideias, que eu sou os meus pensamentos, e aquilo ali, se alguém contraria, é como se estivesse me ofendendo. Ou então porque eu estou identificado com as minhas emoções. Eu acreditei tanto naquela história que eu conto, né, que ao ponto que eu vivo, ao passo que eu vivo a minha vida, eu começo a ter que me portar e agir assim sempre, né? Às vezes, na maioria das vezes, obviamente, por conta de um ganho secundário, né? Sempre tem uma intenção positiva, como já é dito lá na própria programação neurolinguística, por isso que mantém um tipo de comportamento, porque por trás dele eu tenho um ganho secundário, que num dado momento da minha vida foi bom, foi útil, mas que agora não precisaria mais existir, mas eu mantenho porque o meu sistema já acabou se incorporando disso. Eu acho que eu sou essas minhas emoções e eu continuo usando isso por toda a minha vida. Então, qual é a solução para isso, né? Então, se a gente sabe que existe um estímulo, existe algo externo acontecendo e isso causa uma reação em mim, né? Eu acabo me afetando com isso e tendo uma reação automática, lá na ponta eu vou ter o quê? Um resultado, né? É o estímulo e reação que geram resultado. Normalmente, quando existe essa tríade, né? Estímulo externo, reação sem pensar, o resultado normalmente ele não vai ser bom, né? Porque virou uma consequência de uma reação automática, né? Então, vem o estímulo externo, a minha reação automática e um resultado, né? Como que a gente faz para mudar isso, então? O primeiro ponto é ganhar essa consciência que eu tinha falado ali sobre entender quem nós somos de verdade ou quem nós não somos. Nós não somos os nossos pensamentos e nós não somos as nossas emoções. Ou seja, eu posso ter flexibilidade para mudar isso, ou se eu estou com uma convicção muito grande de que esses pensamentos, essas ideias são as que vão dar uma base, um suporte melhor para eu viver, eu entro no segundo ponto, que é o respeito. Respeitar a opinião dos outros, tá tudo bem? Inclusive a opinião que os outros têm sobre mim. Isso não diz respeito a mim, isso diz respeito a eles. Então esse é um segundo ponto. Se as minhas ideias não podem ser mudadas, se eu estou muito bem com aquilo ali, eu não preciso ter a necessidade de querer mudar o outro, né? Então eu não preciso ter essa necessidade de mudar o outro. Então tá tudo bem, nessa hora o respeito impera, eu sigo com as minhas ideias, mas eu já não sou mais um refém daquilo que o outro fala. Eu não fico afetado quando alguém contraria uma ideia ou um pensamento meu. Então, o primeiro ponto é essa consciência. E o segundo ponto, eu vou trazer aqui 4 elementos que foram citados no livro de um autor que eu já falei dele várias vezes aqui, que é o Viktor Frankl. Ele traz isso pronunciando isso como os 4 dons que todo ser humano tem e que deveriam estar presentes na nossa vida para que esse modo automático, esse modo de reagir, ele se desfaça na nossa vida, que a gente haja através de uma consciência cada vez mais, né? E aí ele fala também que é muito importante que a gente se permita praticar isso cada vez mais, porque se a gente está falando de uma reação automática, não é algo que vai vir do dia para a noite, é algo que a gente está acostumado porque fez uma vida inteira, né? E por fazer uma vida inteira, para mudar essa rota, a gente tem que começar a ir praticando até que um novo comportamento, um novo hábito acabe se instalando. E quais são esses 4 dons que ele fala que todo ser humano tem? Esses 4 dons, ele se chama autoconsciência, segundo, consciência, terceiro, imaginação e quarto, vontade independente. Eu já vou falar um pouquinho rapidamente de cada um deles, mas é importante a gente entender onde é que isso tudo se encaixa nessa história que eu estava contando anteriormente. Ele fala que quanto mais a gente vai se apropriando e utilizando esses 4 dons na nossa vida, menos refém a gente fica desse modo automático, dessa reação automática. E aí, aquela tríade que eu falo, aquela trilha, aquele caminho que era estímulo externo, reação e resultado, ele passa a se transformar em
estímulo externo, poder de escolha e resultado. Eu troco essa reação automática pelo poder de escolha. Quanto mais eu vou me apropriando desses 4 dons, quanto mais eu vou praticando e instalando eles na minha vida, mais eu vou trocando essa reação automática pelo poder de escolha. Eu passo a ter a liberdade de escolher como eu vou reagir em relação a isso. E aí é aquele velho 10 segundinhos que a gente fala, né? Opa, peraí, eu já não estou mais reagindo. Vem um estímulo externo, né? Às vezes me pega de surpresa, às vezes vem algo que a pessoa fala, ou é uma notícia que eu vejo na TV, ou é uma notícia que eu vejo na internet, mas eu não saio me afetando. Por quê? Porque eu sei que eu tenho esses 4 dons para usar como um poder de escolha. E aí, obviamente, a consequência, o resultado, eles vão ser outro. Eles vão ter maior qualidade. E a gente chega ao final do nosso dia com uma consciência tranquila, em paz, sabendo que a gente não foi um refém, a gente não foi afetado por uma emoção. Então, o que significa cada um desses dons? Eu vou passar bem rapidinho, um dia a gente aprofunda mais, mas devido ao nosso tempo eu vou passar ele de uma forma rápida, mas que eu acho que eu acredito que já vai ser útil nas nossas vidas. O que seria essa autoconsciência? O próprio nome já diz, né? Autoconsciência é uma consciência de si mesmo. Então, isso envolve muito aquilo que eu falei anteriormente, né? De saber quem de fato a gente é e o que de fato a gente não é. Então, nesse momento eu preciso começar a olhar para as minhas reações. Não vai fazer isso na hora, porque na hora, né, acontece depois que a gente vai raciocinar. Mas quando eu estou raciocinando sobre aquilo ali, putz, eu não devia ter agido assim, eu não devia ter reagido dessa maneira. O que foi que me fez reagir daquela forma? Quem que eu estava acreditando que eu era naquele momento? Qual era a falsa identificação que eu estava tendo? Voltou aí para vocês? Pessoal, podem me avisar aí através dos comentários se voltou. Aqui para mim estava dando que o vídeo estava pausado por causa da conexão da internet. Se vocês puderem me confirmar aí se retornou, eu sei que tem um delayzinho aí. Aqui para mim aparece como já tendo normalizado e estando ao vivo. Se vocês puderem me confirmar aí. Sim, voltou então? Tá. Então vamos seguir aqui. Tinha dado uma pausa que eu desliguei o Wi-Fi porque não estava pegando. Foi a primeira vez que isso aconteceu, não tinha acontecido antes. Agora eu estou usando os dados móveis, mas foi necessário, porque senão não saía daquela tela. Mas então vamos seguindo aqui então no conteúdo. Eu estava falando sobre a questão dos 4 dons e falando primeiramente sobre essa autoconsciência, né? Que é a consciência de si mesmo. Então eu olho para aquilo ali depois, quando eu estou fazendo uma reflexão sobre mais uma reação automática que eu tive no meu dia, mais um modo de reagir que não estava condizente com aquilo que eu quero viver. Então nesse momento eu vou me questionar. Beleza, voltou. Obrigado, Sr. Jorge, por confirmar. Obrigado, Beth, também. Então nesse momento eu me questiono, poxa, quem que eu estava querendo ser naquele momento, né? Qual é a falsa identificação que eu estava tendo? Era um tipo de pensamento que eu queria defender, né? É um tipo de história que eu contei uma vida inteira e aí aquilo ali me afetou por causa disso? Eu começo a ganhar consciência assim de quem eu estou sendo no momento daquelas reações, que está baseado numa falsa identificação. Então esse é o primeiro ponto, que é a autoconsciência, né? Primeiro eu faço um diagnóstico, eu entendo o que me fez reagir daquela forma, e aí eu passo a entender que eu preciso reagir de outra forma, eu preciso ganhar consciência sobre isso. Segundo ponto é a consciência. Eu falei da autoconsciência, o segundo ponto é a consciência. A consciência é o quê? A consciência é entender em cada momento da nossa vida, que em cada momento da nossa vida a gente pode ter a liberdade de escolher o bem, de escolher a melhor opção em relação àquele contexto, né? Então, consciência é isso. Consciência de quê? Consciência de fazer a melhor escolha. Aquilo que eu falo muito aqui nas nossas lives, né? Todo dia a gente tem a opção de escolher, né? Ainda que as causas externas não estejam da forma que a gente gostaria, a gente todo dia, a todo instante tem a opção de escolher. Escolher o quê? Escolher fazer o bem, escolher fazer o nosso melhor, entregar o nosso melhor a cada instante. Isso é consciência.
Então, quando eu estou fazendo essa análise ali, eu estou me perguntando, poxa, essa foi a melhor escolha? Como que eu posso escolher diferente? Eu fiz o meu melhor naquele instante? Esse é o dom da consciência, né? Às vezes a gente passa a vida inteira, dias repetidos, um como o outro, e aí chega no final da noite, a gente vai ali dormir novamente com a consciência um pouco abalada, porque não parou para fazer essa reflexão, não parou para fazer um exame de consciência para entender como eu poderia ter agido melhor no meu dia a dia. Então esse é o segundo dom. Esses dois dons, esses dois primeiros dons, ele chama de olhar para aquilo que já aconteceu, né? Aquilo que eu não tenho mais como mudar, eu só tenho como refletir sobre aquilo ali para ir ganhando uma consciência e me incorporando disso. Os outros dons, ele já fala que são coisas mais direcionadas para o futuro, no momento em que, ao passo que esses primeiros dois são direcionados para o passado, os outros dois são direcionados para o futuro. Qual é esse terceiro dom? De novo aconteceu aquele problema aqui da mensagem da baixa conexão. Vamos ver se voltou. Se voltou, por favor, me confirmem aí. Hoje a internet não está querendo colaborar muito comigo aqui, não. Mas a gente já está no finalzinho, então faltam só esses dois dons. Se não, qualquer coisa a gente continua amanhã também partindo desse ponto. Ok, voltou, então beleza. Parei em imaginação, né, que é o terceiro dom. Vamos no 4G aqui mesmo, que vai ser o jeito. O Wi-Fi não está voltando, então vamos no 4G. A gente estava falando então sobre o terceiro dom, que é a imaginação, né? A imaginação, ela é voltada para o futuro. Imaginação seria o quê? Imaginação é a gente refletir sobre como a gente quer que seja no futuro, né? É um dom que faz eu pensar como que eu quero que seja a partir dali. Então esse é o terceiro dom, é quando eu fico ali imaginando como que eu quero que seja futuramente, né? Então eu utilizo esse dom para que nas próximas vezes que eu for me encontrar em contextos que ativam esse modo de reação automática, eu posso imaginar como que eu quero lidar com isso. E aí a gente pode fazer algum exercício do tipo assim, fechar os olhos, se imaginar novamente numa situação daquela ali e como eu quero estar reagindo da próxima vez, como eu quero estar agindo. Eu vou escutar a pessoa falar e sabendo que aquilo ali não está afetando a mim, mas sim a uma falsa identidade, eu escolho mudar de assunto. Eu escolho ficar quieto, escutar e respeitar aquela pessoa. Eu escolho muitas vezes se é algo que eu não quero entrar porque estão ofendendo outras pessoas que eu não gostaria que aquilo ali acontecesse, eu vou ali e defendo a minha ideia de uma forma racional, sem partir para uma briga. Então, esse dom da imaginação, ele serve para que a gente se imagine num futuro reagindo de uma forma diferente. Isso também é um dom a ser utilizado, que vai incorporando e melhorando o nosso poder de escolha. E o quarto de todos, o quarto desses dons, que também é voltado para o futuro, ele se chama vontade independente. E aí aquela coisa que eu costumo falar que é a força realmente do braço, aquele esforço que a gente faz para realizar aquilo que precisa ser realizado, ainda que o nosso sentimento, a nossa emoção seja contrária a isso, né? E aí aquelas reações, essa vontade, ela entra muito naquelas reações automáticas de muitas vezes se deixar levar por uma preguiça, né? Ou por uma ira. No momento a gente está usando esse exemplo das discussões, que muitas vezes ele vem carregado de raiva, de ira, eu reajo de uma forma que eu não gostaria. Essa minha vontade, ela vem para me ajudar no sentido de fazer um movimento contrário. Eu não vou mais ser refém, e para não ser mais refém, a minha vontade aponta para um lado contrário. Eu vou seguir ela porque é ela que vai ditar aquilo que eu vou fazer. Quando eu estou imerso numa emoção, por exemplo, de preguiça, eu me comprometi a fazer algo e aí a minha emoção diz, não, fica mais um pouco em casa, fica no sofá, não vai, né? Não manda a mensagem para aquela pessoa. A minha vontade, ela entra colaborando com esses 4 dons para fazer os meus compromissos serem cumpridos, para que eu faça um movimento contrário àquilo que o meu sentimento está pedindo. E aí dessa forma, junto da imaginação,
da consciência e da autoconsciência, eu passo a ter um poder de escolha, né? Então, só relembrando aqui, os dois primeiros dons são voltados para aquilo que já passou, que é a autoconsciência, consciência de si mesmo, e a consciência que é de escolher o bem, escolher o nosso melhor a cada instante. E os dois últimos são voltados para o futuro, que é imaginação, que é me imaginar reagindo de uma forma diferente quando isso acontecer novamente, e a vontade independente, que é aquilo que eu sei que todos nós temos e que está no centro das nossas escolhas. A vontade, ela pode sim nos ajudar a ir para um caminho contrário daquele modo reativo, daquele modo que nos domina, muitas vezes que toma parte da gente e que faz a gente se arrepender. Quando eu tenho esses 4 dons, né, sendo praticados e utilizados na minha vida, Viktor Frankl explica que a gente vai cada vez mais tendo o nosso poder de escolha, essa liberdade última que ele tanto falava, né? Podem nos tirar tudo, mas ninguém pode nos tirar essa liberdade, que é o nosso poder de escolha de fazer com aquilo que estão fazendo da gente. Então, nesse momento que eu abro essa brecha, que ele chamava de ali os 10 segundos onde eu tenho para poder refletir sobre aquilo ali, eu transformo essa trilha que era estímulo externo, reação automática e consequência, e passo a transformar essa trilha em estímulo externo, poder de escolha e consequência. Obviamente lá na ponta aquilo que é a consequência é o que vai mudar. Quando eu troco a reação automática pelo poder de escolha, utilizando esses 4 dons que eu acabei de citar, a nossa consequência, ou seja, o nosso resultado, ele passa a ser diferente. E assim a gente vai encerrando a nossa live, então espero que vocês consigam colocar em prática isso no dia a dia, para que a gente vá se tornando cada vez mais, né, os donos desse nosso poder de escolha, dessa nossa liberdade que a gente tem de a todo instante escolher o bem, a todo instante escolher o melhor e transformando esse modo automático em liberdade, tá bom, pessoal? Então, fica aqui os meus agradecimentos às pessoas presentes. Grande Wilson Medeiros chegou agora aqui no final. Grande abraço, Wilson. Obrigado, Beth. Obrigado, seu Jorge. Hoje a conexão acabou não contribuindo muito, mas acho que deu pra gente concluir. Então, essa foi a nossa live número 83. Então, amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui novamente para a nossa live número 84, no nosso horário tradicional das 6 da manhã. Então, meu muito obrigado, desejo a vocês uma ótima quinta-feira e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente, tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!